Boa tarde, sou Eliandra Batista, coordenadora do projeto de permacultura na Eco Angola, e cá estamos nós, mais um evento do projeto Angola Sem Plástico, projeto piloto financiado pela União Europeia. Mais uma vez pedimos desculpas pelo atraso, mas agora sim vamos começar. Chamo-me Hilária Valério, sou bióloga e voluntária da Eco Angola e estarei aqui para intermediar então o nosso evento, que é então o projeto Angola Sem Plástico. Com a vossa permissão, Sua Excelência, Embaixadora da União Europeia em Angola, Janet Seppen, ilustres membros da União Europeia, digníssimos membros das mais distintas instituições governamentais, acadêmicas e instituições não governamentais, bem como de proteção do ambiente, ilustres convidados e líderes associativistas, minhas senhoras e meus senhores, estendo os votos de um bom dia. A Eco Angola é um projeto filantrópico que promove a sustentabilidade com o objetivo de preservar e conservar o ambiente, bem como promover o bem-estar social. No âmbito da iniciativa de proteção ambiental, estamos aqui reunidos para implementar o projeto, ou seja, para apresentar o projeto Angola Sem Plástico. Projeto este financiado pela União Europeia, que tem como objetivo principal de sensibilizar sobre o consumo responsável de sacos plásticos descartáveis. Sem mais delongas, eu apresento a nossa diretora executiva da Eco Angola, Érica Tavares, para tecer então o seu discurso de abertura. Muito obrigada. Excelentíssimas senhoras e senhores, caros convidados, muito bom dia e sejam todos bem-vindos ao nosso evento de apresentação do projeto Angola Sem Plástico. Conforme apresentou a minha colega Hilária, chamo-me Érica Tavares, sou bióloga, ecologista e cofundadora da Eco Angola, uma iniciativa de conservação e educação ambiental que iniciou em julho de 2019. Hoje estou diante de vocês não só como ecologista, preocupada com o ambiente e com a qualidade de vida das pessoas e da biodiversidade, mas também como uma cidadã comum, que sobrevive no meio destes impactos ambientais e climáticos e que vive preocupada para tentar contribuir em criar e implementar soluções. E tal como eu, existem muitos de nós e provavelmente muitos sentados aqui nesta sala hoje. É cientificamente comprovado que os desafios da humanidade durante o século XXI podem decididamente interferir na continuidade da espécie humana se não desenvolvermos estratégias e aplicarmos ações que previnam desastres ambientais e climáticos de acontecer e evitarmos assim que agravem os problemas sociais que já afetam milhares de pessoas em todo o mundo. A forma morosa e silenciosa destes impactos ambientais e climáticos e a atenção que é dada a estes nos países em vias de desenvolvimento como Angola, que pela falta de consciência, educação e sensibilidade ambiental, pela falta de alternativas, pela falta de infraestruturas, investimentos e implementação de políticas públicas e privadas, também pela falta de responsabilização legal, são hoje bastante visíveis na nossa sociedade. Por isso, a Eco Angola acredita que a educação ambiental seja uma das principais soluções iniciais para despertar a consciência ambiental dos cidadãos e tomadores de decisão e que cada um, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, na sua escola e até na rua, pode e deve ser responsável nas suas ações,
pensando sempre em como estas impactam o ambiente, a sua volta, a biodiversidade e a nossa saúde. Por isso, é com extremo prazer que hoje irei apresentar-vos o projeto Angola Sem Plástico, financiado pela União Europeia e implementado em colaboração com a Eco Angola. Sendo este o nosso primeiro projeto financiado, é com certeza uma grande motivação para toda a nossa comunidade recebermos este voto de confiança da União Europeia para juntos implementarmos este projeto. A Eco Angola tem sido uma força motriz na mobilização de cidadãos comuns, preocupados com os desafios ambientais, independentemente da sua posição social, para juntos contribuirmos e solucionarmos os desafios climáticos, ambientais e sociais que todos nós sentimos. E hoje não é um dia apenas para expor o problema. Hoje é um dia para mobilizar para a ação. E esta colaboração entre a União Europeia e a Eco Angola é com certeza um contributo para as mais diversas soluções para estes desafios que a nossa sociedade enfrenta. Em nome de toda a comunidade de voluntários, parceiros, financiadores e colaboradores da Eco Angola, o nosso muito obrigado por acreditarem em nós e por se juntarem a nós. Obrigada. Muito obrigada, Érica, pelas sábias palavras. Seguidamente, convido a nossa embaixadora da União Europeia para tecer, então, o seu discurso de abertura. Janet Seven, por favor. Muito bom dia. Senti-me um pouco mal quando eu imprimi esse discurso essa manhã. Devia ter sido num sistema eletrónico, mas fiquei com papel. Peço desculpa. Também peço desculpa pelo atraso, mas estava numa atividade, um lançamento também de 2 dias de conferência sobre o tema de refugiados. E a Secretária de Estado dos Direitos Humanos lembrou-me ao fim, e também o gestor do programa, que os refugiados, hoje em dia, há muitos refugiados climáticos. E então me deram a possibilidade de sair para vir aqui hoje, porque também estava muito ligada a essa temática. Amigos e amigas do ambiente, estimados e estimadas representantes do governo, do corpo diplomático, do setor privado, da sociedade civil e todos aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores. É com imenso prazer que a delegação da União Europeia na República de Angola está presente hoje aqui também com a minha colega, a Noemi Sido, para apresentar publicamente o projeto piloto Angola Sem Plástico. E esperemos que seja sem plástico. Ao lado da Eco Angola, a nossa colaboradora para realizar as atividades desta iniciativa de sensibilização ambiental, a qual coloca a tónica na questão essencial do consumo consciente de plástico descartável. Os plásticos desempenham um papel importante na economia e na vida cotidiana. Sabemos todos que gostamos de utilizar o nosso saquinho de plástico, mas a forma como as embalagens de plástico são concebidas, produzidas, utilizadas e eliminadas está a prejudicar o ambiente e a saúde da população em todo o mundo. O saco de plástico é um objeto emblemático de consumo. Admitimos facilmente que é muito prático, mas será mesmo o caso?
É prático receber um saco que fura em poucas horas. No fundo, sabemos que não é nada prático. Para além disso, os sacos de plástico representam um custo sanitário incalculável. O lixo plástico na cadeia alimentar, causando a intoxicação durável dos animais e de nós, das pessoas. Se usamos tantos plásticos, sacos de plásticos ou garrafas de água de plástico, é porque são disponíveis em todos os lados, porque são gratuitos, é porque todo o mundo à nossa volta os utiliza por dezenas, todos os dias. Vamos à loja, saímos com um saco. Ao menos me acontece muitas vezes. É por isso que continuamos. É por isso também que o saco de lixo é a estrela no lixo urbano, no lixo rural, no meio das latas e dos bidões e das garrafas igualmente de plástico. E é por isso que o mesmo saco descartável fica espalhado nas ruas, pelas praias, que por enquanto não podemos utilizar tantos, mas estão aí e pendurado nas árvores. A União Europeia posiciona-se como líder internacional no combate à poluição pelo plástico. Em 2019, tem produzido uma legislação sobre plásticos de utilização única no espaço europeu. A União Europeia promove esta abordagem de redução dos plásticos nos países terceiros, nos países parceiros, sobretudo. Cá em Angola, potência petrolífera no continente africano, faz todo sentido lançar iniciativas sobre os produtos derivados do petróleo, que causam tantos danos à saúde humana e animal, e ao meio ambiente de uma forma geral, através da exposição aos resíduos tóxicos. Durante os 30 e mais anos da sua presença em Angola, e enquanto maior ou menos grande doador no país, a União Europeia tem acompanhado a transição da Angola a caminho da sua reconstrução e da sua transição económica, através de vários programas de cooperação. A proteção do meio ambiente passou a ser uma prioridade absoluta para a União Europeia e também passou a ser uma questão central nas nossas relações com Angola. Por isso, o projeto que celebramos hoje, Angola sem plástico, constitui um passo à frente na nossa diplomacia verde com Angola, em linha com a nossa meta de sustentabilidade, que constituiu o selo de qualidade da União Europeia. Estamos muito satisfeitos de ter a Eco Angola como parceiro neste projeto piloto de sensibilização ao consumo responsável. A Eco Angola é uma organização não governamental muito ativa, que tem promovido diversas atividades positivas para despertar a atenção das pessoas à emergência ambiental e sanitária ligada ao lixo. A Eco Angola consegue mobilizar voluntárias e voluntários em toda Angola, a maior parte jovens, para fazerem parte dessa mudança tão essencial. Contamos muito com esta parceria para criar laços mais estreitos com a sociedade civil e, nomeadamente, com o movimento ambientalista, que somos, enfim, nós todos, que está a crescer em Angola, liderado pela juventude, mas apoiada pelas pessoas um pouco mais velhas como eu. Temos certeza de que a educação é a melhor maneira e a melhor forma de aproximar todos os atores, que sejam os cidadãos, as instituições públicas ou as empresas, e para abrir um diálogo construtivo e propor soluções inovadoras para cidades mais
cidades e países mais saudáveis. Vamos então falar de plástico em Angola. Vamos falar de saúde. Vamos falar de oportunidades económicas para ajudar a população a consumir e a produzir melhor. E vamos falar da nossa própria delegação na OMI, que a partir de hoje vamos tentar evitar todo saco de plástico na nossa delegação. Temos que começar em qualquer lado. Começamos em nossas casas, em nossos escritórios, em nossos vizinhos, se calhar conseguimos. Eu desejo a todos um bom dia, agradeço muito pela sua presença e estamos juntos para um ambiente ainda mais bonito desse belo país. Muito obrigada. Muito obrigada, embaixadora Janet Seppen, pela belíssima abordagem e também por nos elucidar sobre a inclusão das problemáticas ambientais nas estratégias, ou seja, no nosso território angolano, em colaboração com o nosso governo. Agora chamo a Erika Tavares, a nossa diretora, para então fazer a apresentação do nosso pequeno e grandioso projeto Angola Sem Plástico. Obrigada. Acho que preciso da tua ajuda, por favor. Obrigada. Bom dia, mais uma vez. Muito obrigada pelo discurso, senhora embaixadora. E espero que todos possam contribuir de alguma forma para o nosso projeto, quer seja direto ou indiretamente. Então hoje eu vou fazer a apresentação daquilo que nós vamos concluir até o mês de setembro. Portanto, nós oficialmente começamos o projeto em janeiro deste ano. Já tivemos a implementar algumas das nossas atividades e, portanto, eu vou apresentá-las e quem sabe sairemos daqui com mais alguns ambientalistas, com mais alguns apoios, com mais alguns colaboradores e então juntos podermos ter uma Angola realmente sem plástico no mar, nos nossos rios, nos nossos solos, nas nossas vidas. Portanto, eu vou começar a minha abordagem primeiro apresentando um bocadinho do nosso contexto, porque é que nós começamos ou porque é que este projeto é importante em Angola. Irei fazer uma introdução do nosso projeto, apresentar os objetivos gerais e específicos, um bocadinho sobre as nossas atividades, tanto as atividades que já foram implementadas, como as atividades que também serão implementadas até setembro, a nossa pequena equipa de colaboradores e de trabalho e no fim vamos ter uma sessão de 20 a 25 minutos de perguntas e respostas. Bem, o contexto do problema. Como nós sabemos, o plástico é utilizado diariamente em vários tipos de objetos, desde sacos, garrafas, até este armário tem plástico, aquele frasco que está ali tem plástico, quase tudo o que está na nossa vida tem plástico. E isto pela sua facilidade na produção. O plástico é muito barato, é impermeável, fácil de transformar em diversos objetos e, portanto, acabou por se tornar num tipo de produto utilizado para quase tudo nas nossas vidas diárias. Mas também é dos tipos de lixo mais comuns em qualquer parte do mundo e por isso é muito desafiante em termos do seu impacto na biodiversidade e na nossa saúde e também na própria gestão destes resíduos. Portanto, este problema não é apenas um problema em Angola. O problema da gestão de resíduos de plástico e outros, mas de plástico particularmente, tem sido um problema a nível global e mesmo os países desenvolvidos também acabam por ter dificuldades na gestão de plástico por causa da quantidade de produção destes produtos.
Portanto, acaba por ser um problema porque o plástico demora muito tempo para se degradar. Há plásticos que conseguem se degradar e nem se degradam completamente, ou seja, acabam sempre por ser partículas de plástico, mas demoram às vezes até séculos. Há plásticos que demoram 500 anos para poderem se degradar, dependendo da sua qualidade, do quão grosso ou fino sejam, e também, claro, da sua própria utilização. Portanto, de acordo com um levantamento feito pelas autoridades angolanas em 2019 e feito em 210 estabelecimentos comerciais em Angola, foi visto que só nestes 210 estabelecimentos comerciais eram produzidos 12,4 milhões de sacos de plástico por dia em Angola. Portanto, nós nem estamos a falar das praças, nós não estamos a falar de muitos outros estabelecimentos, mas estamos a falar de 210 apenas e temos uma produção de 12,4 milhões de sacos. Sem esquecer que provavelmente só nestes 210 estabelecimentos já deve ter aumentado, porque a quantidade de população, desde lá até agora, também aumentou. Vou fazer então aqui a nossa pequena introdução ao nosso projeto, que tem o seu foco principal, o consumo responsável sobre os sacos de plástico, portanto este é o nosso target, porque constitui uma das maiores preocupações na poluição plástica ou no combate à poluição plástica, porque são consumidos de forma indiscriminada pelas pessoas, portanto provavelmente muitos dos que estão aqui acabam por utilizar sacos de plástico todos os dias e várias vezes ao dia, vários sacos, e isto é principalmente causado pela falta de conhecimento por parte da população, mas também pela falta de alternativas. O que é que acontece então com este plástico quando vai parar ao mar? Um dos maiores impactos é a ingestão de plástico por animais, portanto tartarugas, peixes, acaba até por ficar presos em plantas no mar, e estes animais terrestres e marinhos, como marinhos e terrestres como as aves, acabam por confundir o plástico com alimento, às vezes engasgam-se, acabam por comer plástico e não comer alimento e depois morrem à fome, acabam por ficarem sufocados, doentes, ou seja, nós temos acabado por impactar bastante na biodiversidade por causa desta poluição. Depois nós temos a destruição de habitat, não só habitat para a biodiversidade, mas mesmo para nós. Portanto, acredito que esta imagem não pareça nada saudável para nenhum de nós. Ninguém gostaria de viver aqui, mas, infelizmente, vivemos, sim, assim. E é isto que nós queremos mudar. Porque, para além desta poluição, nós também temos o impacto deste plástico no próprio meio aquífero, o impacto do plástico no solo, que também polui, pelos químicos, pelos microplásticos, que eu vou explicar mais a seguir. E, portanto, é muito, muito importante que nós possamos reduzir esta quantidade de plástico que vai acabar por ser dispersada para os solos e para os mares, porque também estamos a causar esta destruição de habitat. Para além disso, falando ainda de plásticos de uma forma geral, os equipamentos de pesca abandonados, perdidos, muitas vezes são utilizados pelos nossos pescadores artesanais e não só, e acabam também por ter um impacto muito grande na biodiversidade, ficando abandonados no mar, na areia, e temos também uma grande perda de biodiversidade por causa disso. Acaba também por voltar aqui ao ponto anterior, que este emaranhamento ou os animais ficarem presos, até tartarugas com toneladas acabam por ficar enroladas e morrer por causa do plástico. Portanto, vários tipos de plástico, e neste caso estou a falar das redes. E também é muito frequente acontecer a pesca fantasma, que é redes que já não são utilizadas, abandonadas no mar, que arrastam milhares e milhares de espécies de animais, de peixe, muitos desses animais que nós também precisamos para o nosso consumo, mas que infelizmente acabam por morrer sem sequer servirem para consumo, e ainda assim temos também esta parte da poluição que afeta as espécies marinhas. Uma das coisas muito importantes a mencionar, que eu acho que nós seres humanos gostamos quando sentimos no sangue, para nós percebermos bem o impacto,
é os impactos do plástico na cadeia alimentar. Como é que o plástico entra na cadeia alimentar? O plástico não se deterioriza completamente. Ele vai se desfazendo e desfazendo em partículas pequeninas, que são chamadas micropartículas ou microplásticos, às vezes até mais pequenas que um grão de areia. E estes microplásticos já estão comprovados de estar no ar em que respiramos, na água que consumimos e também no peixe e nos alimentos como vegetais que nós comemos. Portanto, nós estamos silenciosamente e devagarinho a intoxicar-nos também com plástico. Portanto, este microplástico, como eu disse, é estimado que cada pessoa consome até 121 mil micropartículas de plástico por ano. Agora imagina num país em que nós não temos tratamento de plásticos, mas infelizmente também não temos centros de investigação que façam estudos sobre o quanto plástico nós temos no nosso corpo, e portanto é muito, muito preocupante e provavelmente daqui a alguns anos nós vamos começar a ver um aumento de doenças cancerinas, doenças respiratórias, porque todo esse plástico está a entrar no nosso sistema e nós não sabemos, nós não sentimos até que chega o dia. Espero que não chegue. Por que é que isto tem um impacto na economia? Primeiro porque a presença de lixo em espaços abertos, em espaços visíveis, acaba por impactar-nos visualmente, não é uma imagem bonita. Acaba também por facilitar a transmissão de doenças, porque nós vamos ter acúmulos de resíduos, e especialmente plásticos, e que fazem com que os animais, como roedores, ratos, insetos, baratas, possam se reproduzir mais facilmente e assim também facilitar estes animais a serem vetores de bactérias, de vírus, que impactam também na nossa saúde diretamente. Como eu disse, a pesca fantasma também afeta a indústria pesqueira. Nós, sem uma gestão mais correta dos nossos recursos marinhos, não vamos conseguir ter peixe suficiente para alimentar a nossa população, não só por causa do excesso de pesca, mas também por causa da pesca que nós nem sequer vemos a acontecer, que é a pesca fantasma. E como eu mencionei anteriormente também os impactos na saúde pública, mas praticamente já mencionei. E é infeliz que nós, nos últimos meses, acredito que a maioria de nós que está aqui na sala tenha sentido os impactos do lixo ou da quantidade de resíduos que se foi acumulando nas ruas, e nós não queremos ver isso, certo? Bem, é estimado que até 2040 os plásticos nos oceanos irão triplicar. De 2020 a 2040, o aumento de plásticos nos nossos oceanos irá passar de 11 milhões de toneladas para 29 milhões de toneladas, e com um acúmulo de 600 milhões de toneladas. Este acúmulo significa o plástico que já lá estava, em diversas formas, tanto o plástico que ainda está completo, como também a estimativa de microplásticos, e é exatamente esta quantidade de plástico que nós temos nos nossos oceanos. É assustador. Se nós hoje já vemos tanto plástico nos nossos oceanos, se nós continuarmos com estes hábitos, se nós continuarmos sem estratégias para reduzir e aumentar este consumo responsável da nossa parte, nós vamos deixar um mundo de plástico para as próximas gerações. Portanto, os nossos objetivos do projeto, primeiramente, é implementar uma campanha de sensibilização sobre o consumo responsável do plástico. O nosso objetivo específico, número 1, é criar um diálogo entre as partes envolvidas no comércio e consumo de plástico, como nós tivemos, por exemplo, um encontro com os supermercados em Angola, com as autoridades, com o setor privado, com organizações não governamentais de proteção ambiental, entre outras, e também com o próprio setor académico, para tentarmos fomentar a investigação sobre os impactos do plástico e até, quem sabe,
psicologia sobre como nós angolanos consumimos tanto. O objetivo específico número 2 é partilhar boas práticas de consumo responsável e consciente, quer seja em campanhas de sensibilização, como também nas campanhas que nós fazemos no meio digital. Portanto, quem acompanha a EcoAngola costuma ver. E o nosso público-alvo são cidadãos jovens, residentes na província de Luanda, mas claro, a nossa informação às vezes acaba por ultrapassar esta barreira, porque já temos uma grande abrangência no meio digital. Das atividades do nosso projeto, nós começamos por fazer um inquérito digital e presencial, que começou no fim de janeiro e foi até o último dia de fevereiro, portanto o inquérito digital, e este inquérito foi um levantamento para perceber, ou tentarmos perceber, como é que o cidadão de renda média para alta, que tem acesso à internet, pensa sobre o plástico. Será que quando vão à loja pensam, preciso mesmo desse saco ou não? A maioria disse que não. Este inquérito vai ser, na realidade, muito importante para nós, não só para perceber a consciência das pessoas, mas também para nós podermos, no final, estudar qual é o impacto deste projeto piloto e das ações que nós tivemos com estas pessoas que responderam o inquérito inicial. Nós, em março deste ano, fizemos 2 inquéritos presenciais em 2 praças, que foi um no mercado de Cacoaco, esqueci o nome do Mundial, obrigada Liana, e depois um no mercado do Sekele, dentro da cidade do Sekele. Dentro deste inquérito presencial nós acabamos por ver que o problema era ainda maior, né? Porque infelizmente as pessoas têm um nível de escolaridade mais baixo, têm menos acesso e, portanto, consequentemente, menos consequência dos impactos ambientais que as suas escolhas têm. No mês de maio, no princípio deste mês, nós tivemos um encontro com supermercados e temos aqui os representantes que por acaso lá estiveram, o Alimento Angola e o Descontão, onde nós estivemos a discutir quais são os desafios dos espaços ou dos supermercados a implementar campanhas de sensibilização internas, a implementar alternativas, a despertar também esta consciência ambiental dos seus funcionários, que às vezes em muitos supermercados às vezes somos até motivados a levar sacos de plástico. Então nós queríamos perceber um bocado da parte deles. Porquê é que isto continua a acontecer? Porquê é que estas empresas privadas também não tomam iniciativa? Portanto, eu vou já sugerir, quem quiser pode também ver o resumo deste evento no nosso website ou no website da Delegação da União Europeia. A partir do mês de junho, nós vamos fazer 2 campanhas de recolha de resíduos. É importante mencionar que as campanhas de recolha de resíduos não são bem uma solução, mas uma forma de sensibilização. Estarmos numa campanha de recolha de resíduos acaba por impactar muito na nossa consciência, ajuda-nos a sentir parte da comunidade para resolver um problema e ajuda-nos a pensar 2 vezes a próxima vez quando formos comprar sacos de plástico ou garrafas de plástico. Vejo tanto lixo ali na praia, custou-me tanto apanhar, será que eu vou querer sujar? Então, este é mais ou menos um experimento a vermos se realmente vai ser este o resultado das campanhas. Portanto, volto também a convidar-vos, que nós vamos partilhar agora no final do mês todo o calendário de atividades, os locais, e espero que a maioria das pessoas que esteja aqui na sala também possa participar. Agora, no mês de junho, nós vamos fazer um think tank, que funciona como um espaço de discussão de ideias. Vamos trabalhar com uma universidade para debater sobre os desafios, soluções, alternativas e oportunidades em Angola para contribuir na redução da utilização dos sacos de plástico.
Achamos que esta atividade vai ser muito importante porque muitas vezes nós pensamos em soluções de acordo com a nossa realidade. Mas numa universidade nós temos universidades com diversas pessoas de diversos níveis sociais e com diferentes realidades. Eu posso viver no bairro e não ter um sítio, por exemplo, para meter o lixo, ou o contentor para meter o lixo, mas eu posso ter pensado numa solução que possa não ser adequada à cidade, mas é adequada ali ao bairro que se calhar não tem estradas. Então nós queremos ouvir um bocado quais são as ideias dos jovens, dos estudantes, que provavelmente têm sim ideias, conseguem ser inovadores e às vezes só não têm espaço de fala. E acredito que esta vai ser também uma atividade muito importante. Depois, no mês de junho, nós vamos ter uma outra atividade de sensibilização, que é um cinema ao ar livre, em que vamos apresentar um documentário especificamente para jovens já com um nível de escolaridade médio, portanto têm que saber ler, porque o documentário vai ser em inglês, mas apresentado com legendas. Mas o que nós queremos incitar com este cinema ao ar livre é a discussão e a reflexão das pessoas sobre os impactos de plástico. Portanto, praticamente tudo o que eu estou a explicar aqui, mas de forma mais apelativa. Depois nós vamos ter um teatro de sensibilização ao ar livre, porque nós estamos a tentar implementar atividades não só especificamente para ambiente, mas nós somos um povo bastante cultural, bastante interativo, então achamos que o teatro de sensibilização ao ar livre seria muito interessante para que as pessoas também possam ter diversas perspectivas desta mensagem que nós estamos a tentar transmitir. Durante o mês de julho, nós vamos fazer um concurso de arte sobre reutilização e reciclagem de plástico. Portanto, nós agora no mês de junho vamos também fazer a partilha de quais são os critérios, quem pode participar, o que é que nós vamos fazer. E este concurso tem o objetivo específico de nomearmos, portanto, peças de arte que possam ser feitas com a reciclagem de plástico, mas também a própria sensibilização sobre a reutilização e a reciclagem. Desde o mês de maio, este mês, até o mês de setembro, nós vamos estar a fazer também uma campanha digital de sensibilização. Uma vez por semana será feita uma publicação nas páginas da Ecoangola e da Delegação da União Europeia, onde vamos estar, portanto, a mostrar factos, dados, números, alternativas, soluções, a ver se nós conseguimos também fazer esta sensibilização pelo meio digital, um meio que muitos jovens utilizam para a vida social. E no final de todo o projeto, a partir do mês de agosto, nós vamos fazer um inquérito final, portanto, a tentar perceber como é que todas estas atividades foram transmitidas. Será que nós conseguimos chegar ao nosso público-alvo? Será que nós conseguimos fazer com que o nosso público-alvo percebesse a nossa mensagem? Houve realmente uma mudança de consciência? Houve realmente uma mudança de atitude? É importante para nós porque este é um projeto piloto, é um projeto, como nós dissemos anteriormente, o primeiro projeto financiado da Ecoangola, e então nós queremos perceber melhor que táticas nós podemos implementar para nós chegarmos ao coração do cidadão angolano e dos residentes em Angola também. Portanto, isto foi só para demonstrar o nosso encontro com os supermercados no início deste mês. Estes foram também os inquéritos que nós fizemos, portanto isto foi em Cacoaco, isto no município do Sequele, e está aqui também o representante dos jovens voluntários de Cacoaco que trabalharam connosco. Onde é que estás? Está ali, obrigada. Ok? E praticamente chegamos ao fim da minha apresentação, mas eu queria apenas fazer um agradecimento à nossa equipa de trabalho e colaboradores. Muito obrigada à União Europeia pelo financiamento de 19.000 euros para nós podermos implementar este projeto até setembro. Aos nossos incansáveis voluntários, uma equipa de 16 voluntários que
Até temos voluntários que nem estão em Angola, mas que ajudam com a organização, com a projeção, com a preparação do conteúdo digital e que têm feito esta grande diferença nas nossas campanhas. E do nosso colaborador especial, que é a empresa PT Águas, com a marca Saudabel, que nos fornece galões de água e bebedouros, até bombas manuais quando são atividades na praia ou nas praças, e que nos ajudam a não criarmos plástico durante as nossas atividades, porque todos os galões são recicláveis e, aliás, acabam por ser reutilizados para voltar a encher com água. Portanto, muito obrigada a vocês por tornarem isto uma possibilidade. Para uma Angola sem plástico nos mares, nos rios, nas ruas e nos solos, precisamos de colaborar nas estratégias que criamos e, primeiramente, sensibilizar a população e os nossos tomadores de decisão. Todos juntos vamos conseguir. Então, muito obrigada a todos vocês, aos nossos convidados por estarem aqui hoje. E chegamos ao fim da minha apresentação. Obrigada. Acho que até vou avançar já com a sessão de perguntas. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta específica. Temos alguns minutos dedicados a isso, por favor. Acho que era melhor entregar o microfone ali, né? Podes ligar. É difícil. Vamos sim começar com a nossa sessão de perguntas e respostas, mas pode não ser apenas perguntas. Quem tiver contribuições para o sucesso da implementação deste projeto, como disse muito bem a Érica, juntos conseguimos, não é? E este é um projeto inicial, não é? O sucesso da implementação deste pode abrir portas, não é, para a implementação de posteriores projetos semelhantes. Este é só o começo, nós precisamos ir muito mais a fundo do problema, até então que cada entidade sinta realmente a consciência de que quando está a utilizar o saco plástico ou outro material de plástico, que consequências terá então se esse material com o seu descarte não for então para o sítio correto. Então ajudem-nos neste sentido, colocando questões ou mesmo contribuições para o sucesso deste projeto. Eu vou pedir que quem for colocar a questão ou a contribuição, que se identifique inicialmente, não é, com o nome e a instituição que representa. Obrigada. Bom dia a todos. Chamo-me Alexandre Costa, sou secretário permanente da Comissão Nacional de Angola para a Unesco e gostaria aqui de parabenizar pela iniciativa da EcoAngola. Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Também parabenizar a União Europeia, aqui na pessoa da Sua Excelência, a Senhora Embaixadora, por esta iniciativa e por este apoio, que é bastante importante para aquilo que se pretende fazer nos próximos tempos a nível do projeto que vai ser implementado, segundo eu percebi, de maio a setembro. Nós, é apenas a título de contribuição. Como sabe, a Comissão Nacional de Angola para a Unesco também apoia essas iniciativas e tem tido especial atenção naquilo que são as questões ligadas às alterações climáticas, à questão do ambiente, de um modo geral. Nós, dentro desta iniciativa, apresentamos um outro desafio, porque dentro daquilo que são os programas da Unesco, existe o Programa Internacional das Escolas Associadas. Não é? E nós sabemos que muitos dos problemas e desafios globais de hoje, e a Unesco tem apontado para este mesmo cenário, devemos iniciar nas crianças, nos jovens, porque se quisermos fazer uma transformação naquilo que são os desafios de hoje, devemos começar exatamente nos mais jovens, para que estes sejam os agentes transformadores daquilo que nós pretendemos para uma Angola sem plástico. Nós em Angola temos escolas associadas, em Luanda temos escolas associadas, portanto, temos um número de até 62 escolas associadas em todo o país, sendo que em Luanda temos cerca de 47 escolas associadas, e nós gostaríamos de apresentar isto como uma parte deste desafio, deste enorme desafio. Acreditamos que com
atividades extraescolares em ambiente escolar, para que as crianças também comecem a perceber sobre a necessidade do uso consciente ou não é bem o caso, o uso consciente do plástico, ou então o uso alternativo de outros elementos que possam substituir o plástico para tornarmos então termos um ambiente mais saudável. Esta é apenas uma parte. Também dizer que no âmbito desta colaboração que nós temos com a Unesco, no âmbito das escolas associadas, temos um outro projeto que está a ser dinamizado através do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, que está representado junto à União Europeia num programa interessante, são as Escolas Azuis. Penso que já ouviram falar. As Escolas Azuis, nesse momento a coordenadora é uma bióloga, que neste caso é a doutora Carmen Van Dunen, que neste momento está a dinamizar a nova universidade na província do Namibe, e de lá nós viemos muito recentemente e que pretendemos também introduzir, digamos assim, alguns programas, alguns projetos ligados à década dos oceanos, que é o programa das Nações Unidas. Portanto, que em colaboração com a União Europeia e outros países têm estado a pensar de como é que nós podemos ter os oceanos mais limpos, não é? E termos uma vida, digamos, salvaguardar a vida marinha na Terra. E eu penso que o projeto que a Ecoangola lança hoje também pode estar muito bem alinhado com essas iniciativas. Desde já os meus parabéns, mais uma vez, por este grande projeto. Nós pensamos que depois de setembro ele não deve parar, mas sim dar continuidade a partir do meio escolar. E nós, enquanto Comissão Nacional de Angola para a Unesco, naquilo que for necessário, também poderemos contar consigo para irmos levando essas iniciativas junto das escolas que estão associadas. Obrigado. Obrigada, Dr. Alexandre. Com certeza, nós continuamos à procura de parceiros e apoios para fazermos este trabalho. Sabemos que sozinhos não vamos conseguir e foi exatamente assim que a Ecoangola chegou a esta posição. Então, muito obrigada, Dr. Alexandre. Queria só fazer uma pergunta. Não sei se a senhora embaixadora gostaria de se sentar aqui, se está bem aí. Não sei se havemos de ter perguntas à senhora embaixadora, mas queria só saber se está tudo bem. Okay. Obrigada. Então, por favor, doutora Maria. Obrigada, Maria da Purificação, administradora executiva para a área técnica da Agência Nacional de Resíduos. Agradecer pela oportunidade e pela Ecoangola, na qualidade de uma associação de defesa do ambiente, ter levado em consideração a agência como um parceiro fundamental para a implementação das suas atividades. E eu confesso que sinto-me intimidada, porque existe um problema, e já foi aqui espelhado pela embaixadora, e eu vou deixar esta parte para o discurso de encerramento. A minha intervenção agora é para contribuir. A Erika sabe, trabalho bastante com a poluição marinha, já tivemos em outras plataformas em conjunto. Razão pela qual eu digo mesmo que sinto-me intimidada, estou a tremer porque o problema é grave. Não vamos ser redundantes, a embaixadora no seu discurso espelhou esta situação. A Ecoangola, com as imagens também que aqui mostrou, espelhou esta situação. E eu vou falar agora da poluição marinha como uma forma de contribuir para a apresentação da Erika nesse projeto dos plásticos, para fazer aqui um apelo. Pensam nas vossas campanhas, no vosso programa que vão implementar daqui em diante, e com certeza já está concebido, pensam num projeto só direcionado à poluição marinha de fontes terrestres. Vamos deixar a poluição marinha causada pela indústria que opera no mar para o Estado. Existe a legislação, a Marpol 73 e 78 está aí. Precisamos ser mais rígidos, haver mais rigidez na fiscalização. A Erika participou do webinar sobre a valorização de resíduos. Houve esta crítica e nós acolhemos a crítica porque ajuda-nos a melhorar. A Marpol está aí, Angola é parte da Marpol e dos 5 anexos da Marpol. É preciso que haja observação dos diplomas por parte dos agentes econômicos. Vamos deixar também a poluição marinha, apesar do apelo e da sensibilização, vamos deixar também a poluição marinha causada pela indústria da pesca.
para o Estado, mas nas campanhas de sensibilização é de extrema importância estarem a retratar essas imagens e estes dados, porque está comprovado que até 2050 teremos mais plástico nos oceanos do que o peixe. E em Angola, 2 espécies de peixe já foram encontradas com resíduos plásticos, que são os microplásticos. Então, que haja um projeto da Ecangola direcionado só à poluição marinha de fontes terrestres e dentro desse projeto realçar a poluição causada pelos resíduos plásticos. O plástico é um produto derivado do petróleo. Angola conta, nesse momento, com 177 empresas de fabrico de materiais plásticos, cadeiras, mesas de plásticos, e nós sabemos que cada produto de plástico tem características próprias, ou seja, ele é produzido de acordo com o fim que lhe é dado. Implica isto dizer que tem mais aditivos químicos e estes variam de acordo com a tipologia de cada utensílio de plástico. E ao degradar-se, ele vai liberando esses produtos químicos para os solos, para os rios e para o mar. Então, que haja um projeto da Ecangola e que a Ecangola também, pela experiência que tem, incentive outras associações de defesa do ambiente. Temos a Maro 2, que é direcionada só à poluição marinha, tem também a lixo marinho. Então pensa numa parceria no sentido de reforçar as campanhas de sensibilização para a redução, então, do uso do plástico em Angola. Sobre ainda as campanhas da sensibilização, faço aqui também apelo. A Agência Nacional de Resíduos tem um memorando de entendimento com a Junta Nacional dos Escuteiros de Angola, a pensar mesmo no reforço das campanhas de sensibilização. Isto não implica dizer que a agência está a fazer, então onde é que esteve o ambiente? Para quem acompanha o setor, a evolução do setor do ambiente em Angola, sabe que a educação ambiental sempre esteve muito presente. Mas precisamos mais continuar de forma agressiva e contínua, sem parar. E iniciativas financiadas pela União Europeia são bem-vindas. O exemplo da Ecangola, que eu falo agora do seu primeiro financiamento, mas este primeiro financiamento não reflete a primeira atividade. Implica dizer que mesmo sem financiamento, organizaram-se, trabalharam, apresentaram resultados, e é com estes resultados que a União Europeia também se baseou para considerar a Ecangola e financiar. Obrigada. Muito obrigada, doutora Maria. Com certeza também vamos entrar em contacto, que eu acho que é exatamente isso que nós queríamos como resultado desta apresentação. Muitas vezes não temos a facilidade de comunicar e de partilhar as atividades, e hoje estamos aqui juntos exatamente para podermos melhorar o nosso projeto, exatamente para podermos contribuir para outros projetos e utilizar esta plataforma e esta possibilidade de então resolvermos este e quem sabe até começamos na resolução de outros problemas. Muito obrigada, doutora Maria. Obrigado. Jackson Kima, venho pelo Spitec. Logo que entrei para esta sala, chamou-me a atenção justamente os sacos que foram colocados nas cadeiras. E recuei um bocadinho no tempo. Quando criança, sempre que nos mandavam à padaria, a alguma loja, nós saíamos de casa com um saco de pano para comprar o pão. Naquela altura, acredito que as lojas nem plásticos tinham para poder colocar ou embalar justamente os produtos e fornecer aos consumidores. Então, isso chamou-me a atenção e leva justamente a fazer uma grande reflexão. Por que que hoje nós não fizemos isso? Por que que os sacos de panos desapareceram? Por que que não educamos os nossos filhos em casa? Nós, pais, mães, por que que não temos os panos reciclados ou então os sacos reciclados em casa para mandarmos o nosso filho quando vão à compra do pão ou
ou a uma loja qualquer a compra de um determinado bem. É uma reflexão profunda que podemos fazer justamente com esses exemplares que a EcoAngola fez aqui, né? Pela instituição que represento, nós temos desafios. Na verdade, não é uma instituição ligada propriamente ao ambiente, mas temos muitos desafios na área do ambiente. E a partir deste ano, nós implementamos uma cadeira que não era muito comum, é a cadeira de Economia Ambiental. 4º ano, no curso de Economia, eu sou coordenador de Economia, e nós estamos a desafiar justamente a nossa professora de Economia Ambiental, justamente, a levar os nossos estudantes para a educação ambiental, em todas as vertentes dos resíduos. E está a ser realmente um grande desafio. É embrionário, é um projeto embrionário, mas está a ser um grande desafio. E estamos a ter já começamos a ter alguns sucessos. Neste ano letivo, por exemplo, nós teremos estudantes a trabalhar justamente nos seus projetos de fim de curso ligados à área ambiental. Então, é um desafio. E eu aqui posso desafiar também aqui a EcoAngola, que será um grande desafio. Trabalhar com os ISPTEC justamente nesses assuntos. Muitos deles quererão fazer valoração econômica, por exemplo, dos resíduos sólidos, que é um grande desafio dos nossos estudantes. Se calhar essa parceria seria muito boa e efetiva. Obrigado. Obrigada, professor Jackson. Acho que o professor também está esquecido que essa parceria já existe. Nós realmente, na semana passada, fizemos esta nova parceria com o ISPTEC para esta cadeira de Economia Ambiental, onde também vamos tentar juntar as nossas iniciativas e colaborar com os estudantes, com os professores, com o próprio Instituto, na procura destas soluções, da implementação e criação de novos projetos. Então, muito obrigada, professor Jackson, especialmente pela reflexão dos sacos de pano. Realmente, até a minha geração era exatamente assim. Eu não me lembrava de utilizar sacos plásticos quando era mais nova. Eram sacos de panos às vezes cozidos em casa, é verdade, a minha geração ainda cozeu em casa. e foi exatamente esse o motivo de nós termos criado estas sacolas, não só para que fosse uma sacola de visibilidade do projeto, mas que fosse utilizada, que tivesse uma mensagem ainda mais forte e nós podermos trazer essas memórias e chegarmos ao coração das pessoas. Quem sabe nós vamos conseguir levar esta mensagem um bocadinho mais longe. Então, professor Jackson, muito, muito obrigada por essa reflexão. Tá? Não sei se gostariam de fazer mais alguma pergunta. Sim, por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sou Luís António, estou a representar a empresa PT Águas, detentora da marca Saudabel. Parabéns à EcoAngola pelo projeto. A Saudabel, ou seja, a PT Águas, é uma empresa fundada em 1998. É uma empresa vocacionada à distribuição de água, propriamente em garrafas retornáveis. Desde a criação da PT Águas foi pensado a questão do mundo verde. E hoje, ou seja, a EcoAngola bateu a porta da PT Águas para uma parceria e vimos que não era um pensamento único da empresa PT Águas, embora existem outros órgãos do ambiente, mas claramente todo mundo sabe que ainda não é um ramo forte no país, e vimos a capacidade da EcoAngola e imediatamente nos abraçamos, acreditamos, e até o momento de março, acredito, nós estamos juntos, nós estamos dispostos a abraçar todo e qualquer projeto com relação ao mundo, ao Angola sem plástico.
Hoje, aqui sentado, ouvindo todo o conteúdo da EcoAngola, eu fico mais impressionado ainda e percebi a dimensão ainda do projeto também. Com certeza que isto vai ser partilhado internamente com a nossa empresa, propriamente com a nossa área de qualidade, que é a área em que cuida de todos os resíduos e não só. Mais uma vez, parabéns, EcoAngola. A PT Águas vai estar presente em todas as atividades. Temos o calendário de maio a setembro. E esperamos, como disse o senhor da Unesco, que não pare por aqui e que os próximos anos a PT Águas vai esperar que nasçam e cresçam mais projetos vossos. Nós estamos disponíveis a abraçar esse projeto. Muito obrigado. Está a funcionar. Muitíssimo obrigada e obrigada pela vossa colaboração. Realmente, desde a primeira vez que fomos lá bater a porta, que vocês nos receberam, deram-nos muito feedback sobre o projeto, e é importante nós termos parceiros como vocês que não estão lá apenas para a visibilidade, mas que também acrescentam no próprio sentido, na própria mensagem, na implementação do projeto, e vocês são impecáveis, deixa dizer, são mesmo impecáveis. Muito obrigada. Então, vou só dar mais uma ou duas perguntinhas para nós não nos cedermos muito no tempo, e depois disso a nossa mestre de cerimónia vai fazer o trabalho, porque senão eu vou... Por favor. Obrigado, Érica. Meu nome é Nathan, sou o primeiro secretário da Embaixada Britânica. Eu gostaria de agradecer à embaixadora e à EcoAngola pelo convite de estar presente aqui hoje. Primeiramente, parabéns pela iniciativa das duas organizações. Eu gostaria de oferecer a colaboração da Embaixada do Reino Unido, o quadro de funcionários da Embaixada do Reino Unido, para participar da campanha de colheita de resíduos acontecer no mês que vem. E outro ponto eu gostaria de levantar, que a embaixadora mencionou a diplomacia verde, que eu achei um tema muito fantástico, muito pertinente do momento que estamos vivendo no mundo inteiro. Eu gostaria de perguntar também sobre a legislação. Então, o uso de sacos de plástico foi mencionado que às vezes não tem alternativa nos supermercados. Um dos principais meios de mudar os hábitos das pessoas e das organizações é de ter um impacto no bolso. Então, sem a cobrança para o uso dos sacos de plástico, ou sem a cobrança de oferecer, de ter o saco plástico no supermercado, eu vejo que pode ser difícil de mudar os hábitos das pessoas. Então, gostaria de deixar esse ponto com a EcoAngola e a União Europeia, e ofereço o apoio da Embaixada do Reino Unido para fazer o lobby junto com o governo, o Ministério de Comércio, se for necessário. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu queria só perguntar, Sr. Nathan, certo? Isso. Realmente esta possibilidade de taxar ou de banir os sacos de plástico já é uma realidade implementada em vários países africanos. É estranho dizer, mas o continente africano é o continente com países que mais implementaram esta estratégia política, como o Congo Brazzaville, a Tanzânia, Quênia, Ruanda, acho que mais um que eu acabei por me esquecer agora, mas do que nós temos estudado, do que nós temos aprendido com esta experiência, temos visto que Angola talvez ainda não esteja pronta para uma estratégia destas, porque se nós não tivermos uma fiscalização forte, nós não vamos conseguir implementar esta solução. E depois é a questão também dos problemas sociais, porque eu estive a estudar um bocadinho sobre a situação do Congo Brazzaville, em que eles implementaram, mas
que não existe muita diferença do antes e do depois, exatamente por esta falta de fiscalização e a falta de consciência. Durante este projeto nós também queremos perceber exatamente esta consciência, saber se com uma estratégia implementada como estas aqui em Angola irá funcionar ou não, e o que queremos fazer é, provavelmente, se sentirmos que estamos prontos, fazer este lobby, tentar influenciar as políticas públicas e também as privadas a chegarmos então a esta ação. Não é? Bem, é importante mencionar que nós também estamos a começar. Este é um ponto muito importante e que continuará com certeza na nossa agenda, porque se nós conseguimos sim fazer taxar os sacos ou banir os sacos, com certeza que a redução vai ser muito maior. Mas antes disso, também precisamos de nos preparar um bocado para que seja realmente efetivo. Então é mais ou menos esta preparação, ou esta fase de preparação em que nós nos encontramos. Obrigada. Sim, sim. O diploma já foi produzido. Falar da realidade das outras partes do mundo e África em particular implica também um estudo da nossa realidade para podermos então fazer aqui a comparação e o enquadramento daquelas medidas para ver a sua viabilidade em Angola. E para Angola temos que olhar para questões culturais. No passado a prática era saco de pano. Hoje as pessoas, até as mais instruídas, dizem que o saco de pano, o pão fica rijo, fica duro. Mas se eu tiver uma marmita em casa e mandar a criança ou ir à padaria, vou ao supermercado e compro o pão com este saco, posto em casa, colocar o pão naquela marmita, eu vou ter o pão, vai ficar fofinho, leve por mais dias. Então, vou reduzir o consumo de 7 sacos de plástico durante a semana. É a mesma coisa com os frescos. Falar da legislação, então, temos o diploma. O exemplo do Ruanda, o Ruanda aplicou logo uma norma que proibiu o uso de sacos plásticos. Em Angola, como eu disse, temos 177 empresas a produzirem plástico. 9 das quais em Luanda, sacos plásticos de uso singular. O governo lançou o programa de resgate de valores morais. Esse trabalho da Eco Angola, das outras associações de defesa do ambiente, do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, através da Direção Nacional do Ambiente, através do INGA, da Agência Nacional de Resíduos, é para fazermos o trabalho de sensibilização, porque a nossa proposta de diploma versa sobre a aplicação de uma taxa, para dar tempo de sensibilizar a população antes de proibir o saco plástico de uso singular. Fazer todo um trabalho primeiramente de sensibilização e permitir também, isto também permite acautelar o investimento privado, porque houve uma política que permitiu, né, essas indústrias de serem criadas e estarem a produzir. Então é preciso agora reverter o processo e dar um tempo para adaptação. Ruanda é um país que depende basicamente da agricultura e o plástico, já vimos aqui, causa a infertilidade dos solos. Teve que tomar logo uma medida rígida logo de início. Então nós estamos a fazer o trabalho. O diploma já foi remetido e considerado no âmbito do pacote legislativo do Ministério, porque a agência tem que fazer o trabalho e remeter ao Ministério. Então estamos à espera. E dentro dos sacos plásticos já acoplamos também as embalagens de plástico. Obrigada, não sei se deu para... Obrigada, doutora Maria. Bem, eu acho que é melhor encerrarmos agora a nossa sessão de perguntas e respostas, que o tempo já se está a exceder. Vou já passar aqui o microfone à nossa mestre de cerimónia, mas devo acrescentar que caso alguém queira dar algum feedback, alguma crítica, algumas sugestões, por favor, entrem em contacto connosco pelo e-mail info@ecoangola, pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, até no YouTube, aquilo que vos der mais jeito.
jeito, ou então no nosso website. Dizer que tem muito conteúdo disponível e temos agora também o nosso escritório na Vila Alice. Se for necessário remeter algum tipo de carta, algum contributo que queiram dar, por favor, não hesitem, que nós estamos com as portas abertas. A comunidade da EcoAngola está muito feliz por ter-vos aqui, por ter esta conversa muito produtiva, e eu acho que é um resultado muito, muito importante até para o evento de hoje. Então, muito obrigada e boa continuação. Muito obrigada a todos. Voltamos a reforçar o nosso especial agradecimento aos nossos financiadores, aos nossos colaboradores, à imprensa aqui presente, aos voluntários da EcoAngola, a todos os outros convidados que cederam um pouco do vosso tempo para estarem aqui conosco neste evento da apresentação do projeto Angola Sem Plástico. Eu vou agora, sem esquecer, não é, as honras da casa, não é, ao Museu de História Natural por ter nos cedido esse magnífico espaço para a realização do nosso evento. Para encerrarmos, eu chamo a doutora Maria da Purificação, a nossa administradora da Agência Nacional de Resíduos, para tecer então algumas palavras de encerramento. Obrigada. Manifestar aqui, manifestar primeiramente a nossa satisfação mais uma vez por estarmos aqui, por essa iniciativa da EcoAngola e pelo apoio da União Europeia. Endereçar os nossos cumprimentos à Sua Excelência a Embaixadora, os membros de instituições públicas que aqui estão e também de instituições privadas, mais uma vez o nosso bom dia. De uma certa forma já me adiantei porque era mesmo necessário, o tema assim obriga e é importante. Para o encerramento, em consideração ao discurso da embaixadora, a excelente apresentação da EcoAngola em torno deste problema, digo mesmo é um problema e eu reitero, deixa de ser situação e passa a ser um problema. Olhando aí para os R's, recuse, repense, vamos começar pelo repensar. E o repensar, eu estive aí sentada e fui tomando algumas notas. Repensar primeiro a nível institucional, a nível do executivo, repensar cada setor de forma individual naquilo que são as suas responsabilidades no âmbito dos programas do PDN 2018-2022, que estão direcionados ao alcance dos indicadores preconizados com as ODS 2030. É preciso repensar, quando se fala de plástico, o próprio setor da construção precisa repensar no modelo habitacional em Angola. Se continuarmos a ter uma prevalência dos MUSECs e infraestruturas que não têm água canalizada, nós vamos automaticamente a ter um consumo excessivo de plástico. Porque eu preciso em casa um bidão para ter água na casa de banho, uma bacia para colocar água para o banho, uma jarra para pegar a água, e tudo isso é plástico. Na cozinha, idem. Depois vem os sacos e a garrafa PET, que o consumo é diário e é regular. Então, é preciso repensar também na situação habitacional e temos acompanhado, o Executivo está a se esforçar para o efeito e creio que Angola também está a ser envolvida no âmbito da Agenda Urbana das Nações Unidas. É preciso também que os outros setores, como a indústria, também repensem. Nós já temos 177 empresas a produzirem plástico. E a garrafa PET, antes o consumo da água mineral nós olhávamos, é para determinada camada social. Hoje todos nós consumimos esta água porque supostamente parece-nos ser a água tratada. E com isto, maior o consumo, crescimento demográfico, maior consumo, que é a força motora, maior descarte inadequado por, em parte, inobservância da legislação existente por parte dos agentes econômicos.
É preciso que a indústria repense. Já temos tanto problema com a garrafa PET e eu vou lançar aqui já um apelo. Nós precisamos de água ensacada. Estamos aqui a falar dos sacos plásticos de uso singular. Angola precisa de água ensacada. E eu deixo isso à reflexão da plateia. O comércio também é preciso repensar através dos agentes econômicos. Elaborem os planos de gestão de resíduos. E quando os planos são certificados pela Agência Nacional de Resíduos, não tomem aquela certificação como uma carta verde para ir poluir o ambiente, como uma carta verde para pegar os resíduos que a empresa, a loja produz e colocar nos contentores da via pública. Tens um plano de gestão de resíduos, tens um contrato com uma operadora de resíduo, obriga a esta operadora que você paga a recolher os seus resíduos e a dar um destino final. Falando do destino final sobre os plásticos, será o aterro o destino final mais aconselhável? Nós já vimos também, todos aqui sabemos que não. Então, há todo um espaço entre a geração dos resíduos e o destino final. Então, vamos valorizar, vamos reusar, vamos reeducar, vamos sensibilizar, vamos buscar em conjunto medidas para a redução do plástico em Angola. O tema é bastante chamativo, uma Angola sem plástico, mas nós já sabemos, e a embaixadora deixou aqui bem claro, que o plástico já faz parte do dia a dia da população. Eu gosto de dar um exemplo do setor da saúde. No meu tempo, já sou mais velha, as seringas eram de inox. Com o crescimento demográfico, o mundo estaria preparado para uma produção em massa de seringas de inox? E se tivesse preparado, passado 20, 30 anos em que a África ainda lida com problemas de falta de eletricidade em áreas recônditas, haveria possibilidade para todos terem uma estufa para esterilizar o material? É claro que não. As seringas de plástico são necessárias, mas é obrigatório dar-lhe um destino final apropriado e adequado. Então, cada setor precisa pensar primeiramente de forma individual nas suas ações dentro da responsabilidade que sobre si recai e conceber planos de implementação integrada intersetorial. Porque a implementação não pode ser isolada. Se for isolada, nós não temos resultados. Precisa ser integrada, chamarmos aqui todos os intervenientes do Estado e da sociedade civil para que possamos então alcançar resultados em torno da redução do plástico e olhar e pensar como país qual plástico nós podemos agora eliminar. Qual plástico vamos reduzir? Dentro de 5, 10 anos, qual é o resíduo plástico que Angola se propõe eliminar por completo? Se já temos a legislação a aplicar a taxa, então já houve a sensibilização, a indústria já teve tempo de se readaptar, então Angola pode, dentro de 3, 4 anos, dizer sacos plásticos de uso singular, não. Um problema resolvido. Olhar a garrafa PET também e pensar aqui, equacionar ao desenvolvimento dessa indústria e a cada dia mais propostas, até nas outras províncias também, a produzirem água mineral engarrafada em garrafa PET. Então vamos utilizar também o vidro, vamos ter aqui 2 modelos, 2 propostas de consumo para o mercado, porque o problema já existe. Sai lá da força motora que aumenta o consumo aumenta a pressão sobre os recursos naturais e depois há uma determinada falha no processo de tratamento, a resposta que precisa ser dada. Temos resultado que são os impactos ambientais. Nós temos uma proliferação de plástico no lugar de plantas e flores. Até naqueles bairros que são considerados espelho da cidade. Vamos falar Luanda, Talatona. Talatona tem plástico no lugar de plantas e flores, atualmente. Quer dizer que a poluição ambiental já existe e aliada à poluição ambiental temos os impactos. O dano ao ambiente, e este dano vai se refletir na fauna e também na saúde da população, e já foi aqui dito pela Érica.
o plástico ele se degrada, sai de macroplástico para microplástico. O peixe consome o microplástico e o microplástico vai voltar à nossa mesa com o peixe que nós consumimos. Então, como eu disse aí quando fiz a intervenção após a apresentação da Érica, o problema é grave e eu confesso que sinto-me intimidada. Angola não é um caso isolado, é um problema que toda a África enfrenta e o mundo enfrenta. E ontem eu estive a ver o relatório de que o Reino Unido está a liderar na geração do plástico e que tem estado a exportar esse plástico para a Turquia também que não está a dar a solução que se esperava. Então, este é um problema de forma geral que foi provocado, causado pelo aumento do consumo, as necessidades do consumo da própria humanidade. E está a própria humanidade novamente reunida, sentada a pensar nas soluções. Para quem já fez o MOC, o curso da UNEP sobre a poluição marinha, sabe que o MOC tem aí soluções estándares que podem ser aplicadas pelos governos e Angola conta com o apoio da comunidade internacional acreditada no país para então, em conjunto com as associações de defesa do ambiente, chegarmos a bom porto. A Agência Nacional de Resíduos está a fazer a sua parte. O MCTA está atento. Nós lançamos em março do ano passado um inquérito sobre sacos plásticos de uso singular junto das superfícies comerciais, ou seja, o objetivo é levantar a informação dessas superfícies sobre o volume mensal que eles disponibilizam. E acreditando os senhores ou não, nós não recebemos um bom feedback. Alegaram a falta de uma legislação que os obriga a participarem deste inquérito, porque lhes é mais fácil disponibilizar sacos plásticos de uso singular de forma contínua. E é difícil, mas nós continuamos a trabalhar, porque quando você vem questionar e dizer que não existe um diploma específico que te obriga, é preciso parar, pensar como agente econômico responsável que existe a lei de bases do ambiente. E esta lei comporta princípios ambientais. Um desses princípios é da prevenção, da precaução e do poluidor pagador. Então aqui o nosso trabalho também um pouco é não só a União Europeia que deve financiar as atividades, mas é preciso que o setor empresarial privado também em Angola financie iniciativas como a da ECA Angola e de outras associações de defesa do ambiente no âmbito da responsabilidade alargada do produtor. Alguém coloca aquele produto no mercado para o consumo. Tem uma responsabilidade. Então, a responsabilidade não é só do executivo, o apoio não pode vir só da comunidade internacional acreditada, diplomática, do corpo diplomático acreditado em Angola, mas todos nós somos responsáveis. O produtor é responsável, quem autoriza a produção é responsável, quem consome e descarta inadequadamente é responsável. A agência lançou também em 2019, em novembro, o programa Reciclar com as Comunidades e assinamos um memorando de entendimento com o PNUD no âmbito do programa de laboratório aceleração do PNUD. Infelizmente, a Covid tem estado a atrasar as ações do memorando. O objetivo deste memorando e desses dois programas é levar a reciclagem em pequena escala às comunidades mais carentes e ajudarmos então a fomentar o empreendedorismo verde e contribuirmos para a economia circular. E ainda temos que considerar o problema da valorização mecânica. Se lá fora já tem grandes indústrias que estão a dar resposta aos resíduos plásticos, em África, grosso modo, ainda lidamos com a valorização mecânica. E aí a agência também assinou um memorando de entendimento com o ISPTEC para vermos em conjunto a possibilidade de equipamentos para a valorização de resíduos por estas comunidades mais carentes, como aqui já frisei. Acho que já me alonguei muito, apenas agradecer. Nós organizamos o ano passado, mas já não se efetivou, já tínhamos tudo preparado para a realização do primeiro encontro sobre a poluição marinha em Angola. Na altura ainda estava a doutora Paula, autorizou os termos de referência e pronto, mudanças e Covid, etc. Ainda estamos
estamos por realizar o Encontro Nacional sobre a Poluição Marinha e que a experiência do Corpo Diplomático acreditado em Angola é bem-vindo para a solução da poluição marinha, que já sabemos que 80% do problema é causado pelo plástico e de fontes terrestres, ou seja, do nosso consumo. Então, mais uma vez agradecer à Eco Angola por esta grande iniciativa. Acredito que vai longe, como disse, tive a oportunidade de dizer que receberam um financiamento agora. A Érica frisou aqui que é a primeira atividade financiada da Eco Angola. Mas a Eco Angola não esperou de um primeiro financiamento para realizar uma atividade com impacto na vida dos jovens em termos de sensibilização e consciencialização ambiental. Então, agradecer em nome da Agência Nacional de Resíduos. Estamos aqui para continuar a colaborar e em conjunto chegarmos a bom porto em matéria de resíduos e de plásticos em particular. Obrigada. Hoje nós viemos apresentar o projeto Angola Sem Plástico, um projeto de sensibilização sobre o consumo responsável de sacos de plástico e também uma forma de nós tentarmos chamar todas as empresas e partes governamentais e da sociedade civil a ajudarem-nos a ter sucesso com este projeto em Angola. O que nós queremos é ter menos plástico no mar, menos plástico nos nossos rios, menos plástico no solo e para isso precisamos de todos em conjunto para podermos então fazer a diferença. Muito obrigada.